Olá, vamos falar de Memórias de um Sargento de Milícias. Trata-se de um romance inserido na estética romântica. Cronologicamente, ele pertence ao romantismo. Ele tem alguns ingredientes próprios do romantismo. O que define uma obra romântica? Você tem que ter uma história de amor ao lado de uma história de aventuras, por exemplo. Temos história de amor do Memórias do Sargento de Milícias? Sim, é a história do Leonardinho, que se envolve com algumas paixões, com alguns amores, até realizar o grande amor, que é o seu encontro com a Luizinha. E temos histórias de aventura? Temos. As perseguições que o Leonardinho sofre da parte de um policial, que o persegue porque ele é um vadio, ele é um ocioso, ele não tem trabalho definido. Esse policial é o Major Vidigal, uma personagem histórica, porque de fato existiu no Rio de Janeiro daquela época. Portanto, existem elementos do livro que nos permitem considerá-lo um livro romântico. No entanto, a característica mais importante do Memórias do Sargento de Milícias é que ele não se enquadra tranquilamente no figurino romântico convencional. O herói da história, o Leonardinho, exatamente por ser um vadio, exatamente por não seguir os padrões morais do heroísmo romântico, ele se configura mais como um anti-herói. Ele se opõe à convenção, ele se opõe aos padrões românticos. A Luizinha, a amada dele, no início da história, quando ela aparece na história, ela não corresponde também ao padrão convencional da heroína romântica. Ela não tem a beleza angelical das moças românticas, das heroínas dos romances do romantismo. Então, esse romance foge um pouco do padrão romântico. Ele escapa um pouco das determinações do romantismo. E foi exatamente isso que atraiu a atenção para essa história. Na época, fez um certo sucesso quando foi lançado em folhetim, fez um relativo sucesso também em livro, mas ao longo do tempo foi despertando um interesse cada vez maior. Exatamente quando nós nos distanciávamos mais do romantismo e as características mais atuais, mais contemporâneas e até mesmo modernas do livro foram se destacando. Não é à toa que o grande escritor modernista Mário de Andrade estabeleceu um parentesco entre a figura do Leonardinho e a sua própria criação, o herói de nossa gente, o Macunaíma. Então, Memórias do Sargento de Milícias merece ser lido como uma história romântica, mas é preciso tomar cuidado. É uma história que não se enquadra no romantismo convencional.